E se o segredo para manter-se em forma e feliz estivesse escondido nas nossas tarefas diárias, junte-se a mim, enquanto descubro como o riso e o movimento transformaram minhas tarefas mundanas em uma emocionante aventura comunitária. Enquanto eu estava em minha janela, o sol dourado brilhando sobre meu pequeno jardim, avistei minha querida vizinha, Eleanor, movimentando-se em seu quintal. Envolta em sua característica blusa florida e calças confortáveis, ela parecia uma flor vibrante. Eu podia ver a empolgação em seus brilhantes olhos azuis enquanto ela se agachava e esticava, cuidando de suas flores. Pensei comigo mesma, não é incrível como ela transforma uma tarefa cotidiana em um exercício revigorante? Naquele momento, uma inspiração me atingiu. Decidi que estava na hora de seguir meu próprio conselho sobre como me manter ativa durante as tarefas. Com Eleanor em meus pensamentos, senti-me empoderada para fazer das tarefas mundanas minhas aliadas na batalha contínua pela vitalidade e longevidade. Eleanor sempre tinha uma história para compartilhar sobre como transformar tarefas em oportunidades de movimento. Então decidi tentar fazer o mesmo. Quando enfrentei a montanha de roupas acumuladas em meu quarto, transformei a dobra em uma mini sessão de treino. Em vez de simplesmente me sentar e dobrar, comecei a intercalar com alguns levantamentos de pernas, avanços e até a ocasional torção para esticar as costas. Era engraçado me imaginar como uma acróbata cercada por minhas roupas, mas, ei, se isso faz o coração bater mais rápido, certo? Transformou o que antes parecia um fardo em uma oportunidade para um movimento lúdico. Não pude deixar de rir cada vez que fazia isso, acrescentando um elemento de alegria à tarefa. Logo, encontrei um parceiro em meu empenho, George Patterson. As suas famosas camisas xadrez sempre o deixavam estiloso, quer ele estivesse empurrando uma carroça cheia de composto ou conversando com os vizinhos com suas piadas. Um dia, enquanto eu comentava empolgada como dobrar roupas tinha se tornado minha aula particular de fitness, ele prontamente fez uma observação engraçada sobre como jardinar era simplesmente uma maratona secreta de agachamentos e alongamentos. Essas trocas cômicas sempre pareciam energizar nossa pequena comunidade. Desde então, George e eu começamos a transbordar entusiasmo sempre que nos encontrávamos. Rapidamente elaboramos um plano para transformar nossas sessões de jardinagem em exercícios lúdicos. Cada vez que alcançávamos uma erva daninha, a transformávamos em um alongamento e ríamos de quantas calorias estávamos queimando enquanto estávamos rodeados por nossas amadas plantas. À medida que as semanas passavam, reuni mais ideias para me manter em movimento. Cada revelação parecia salpicada de um senso de triunfo. Então convidei Maggie, que alegremente entrou na divertida e desafiadora empreitada comigo. Sugeri que colaborássemos em nossas compras de supermercado, iniciando pequenas competições ao longo do caminho. Estabelecemos a regra. Sempre que precisássemos de um item em um corredor diferente, tínhamos que correr ou andar rápido até lá, antes de continuar nossa conversa casual sobre compras. Isso não apenas acrescentou um tempero às nossas idas ao mercado, mas nossas sessões de treino não intencionais transformaram cada compra em uma celebração. A energia alegre de Maggie era contagiante, e antes que eu percebesse, estava ansiosa pelas minhas saídas em vez de vê-las como encargos. A cada dia que passava, repleto dessas movimentações leves que se tornaram exercícios, eu me tornava mais consciente de como elas estavam melhorando tanto meu corpo quanto minha mente. Comecei a me sentir mais leve e ágil em meus movimentos, e meu humor claramente se elevou. Descobri que os comerciais de amaciante de roupas e os anúncios de eletrodomésticos nunca faziam justiça à simples alegria de espirrar enquanto me estico para pegar aquele garfo que de repente caiu e que eu pensava estar perdido para sempre. Em uma ensolarada tarde, enquanto folheava algumas fotos da família, percebi que precisava transmitir essas deliciosas tradições de treino para minha filha, que estava criando seus 3 filhos hiperativos. Ao refletir sobre o entusiasmo lúdico de Eleanor, George e Maggie, ficou claro que essas estratégias eficazes não apenas combatiam a preocupação com o envelhecimento,
Elas incentivavam uma abordagem proativa em relação ao bem-estar, independentemente de nossas idades. Através de risos e camaradagem transformados em sistemas de apoio, coletivamente desvendamos a verdade simples, mas poderosa. O exercício não se trata apenas de pisar em uma academia ou seguir um regime rígido. Trata-se de abraçar nossas tarefas diárias como oportunidades de alegria e atividade. Seja transformando a lavanderia em levantamentos de pernas, as idas ao mercado em uma extravagância com nossas aventuras no supermercado revolucionando a forma como vimos as tarefas cotidianas, comecei a pensar em outras atividades que poderiam ser transformadas em treinos. Eleanor, sempre motivadora, nos incentivou a olhar além dos suspeitos habituais de tarefas e afazeres. Não subestimem os dias de limpeza, meus amores, exclamou em uma tarde ensolarada, enquanto todos nós bebíamos chá gelado em sua varanda. Era uma daquelas tardes que parecia eletricamente cheia de ideias. Ela nos encantou com histórias de como transformou a limpeza em uma atividade energética, canalizando seu furacão interior enquanto dançava entre os cômodos com uma vassoura na mão. A imagem mental sozinha era contagiante, e George e eu anotávamos ansiosamente como se fôssemos estudantes de faculdade na primeira fila, aproveitando cada palavra dela. Senti-me pronta para enfrentar os coelhos de pó que se escondiam debaixo do meu sofá, munida da sabedoria de Eleanor e de um espírito brincalhão. George levantou uma sobrancelha, claramente divertido. E se todos nós nos reuníssemos e tivéssemos um desafio de limpeza em um fim de semana, sugeriu, com o rosto rindo. Podemos ver quem consegue varrer mais rápido e ainda estar conversando no final. O vencedor escolhe os petiscos. A risada irrompeu entre nós, e a ideia começou a ganhar forma. Na semana seguinte, organizamos uma competição de limpeza no bairro, completa com faixas coloridas, música divertida e troféus engraçados feitos de ferramentas de jardim. O entusiasmo era palpável, conforme mais vizinhos se juntavam, intrigados pela promessa de boas risadas e a possibilidade de um ótimo treino. Mal conseguia conter minha empolgação. Quem diria que investimentos em vassouras, esfregões e aspiradores poderiam resultar, não apenas em casas mais limpas, mas também em um senso mais profundo de comunidade e bem-estar. O dia da competição de limpeza amanheceu nublado, mas brilhante, cheio de uma energia que trazia um toque de verão. Enquanto estendia meu tapete floral colorido para me preparar para alguns alongamentos de aquecimento, logo na frente da minha porta, avistei Meg arrumando seu rabo de cavalo, já vestida com seu traje de treino em tons pastéis, pronta para varrer seu caminho rumo à glória. Com um empurrão brincalhão, ela declarou: "Quem varre com os melhores movimentos de dança ganha." Era exatamente o incentivo que eu precisava. Antes que percebêssemos, o bairro era uma efervescência de atividade. Cada um de nós, empunhando esfregões como armas de diversão em massa, sacudindo a poeira com nossas músicas animadas favoritas. A cada movimento do meu esfregão, senti uma onda de endorfinas. Cada giro e torção eram uma celebração das minhas capacidades. Nesse ambiente, a idade não importava. Risadas, camaradagem e competição saudável assumiram o centro do palco. Trocamos aplausos brincalhões enquanto nos apressávamos pelos nossos espaços, transformando o que poderia ter sido um sábado entediante em um grande evento comunitário de diversão fitness. Fiquei espantada com como ferramentas simples, como uma vassoura e uma esponja, podiam ser catalisadoras de alegria. Era difícil acreditar que limpar, algo frequentemente temido, poderia se tornar um evento cheio de risadas e movimento. Ao final do dia, havíamos acumulado uma sensação coletiva de realização. Estávamos suados, cansados, mas extasiados, com sorrisos estampados em nossos rostos. À medida que a competição se encerrava, nos sentamos em nossos respectivos jardins, recontando nossos momentos mais hilários. Eleanor compartilhou uma história particularmente engraçada sobre como acidentalmente derrubou um vaso em sua busca ansiosa pelo título de vassoura mais rápida. "Mas eu o peguei antes de cair." Ela riu, com os olhos brilhando como o sol de verão.
O triunfo não foi medido apenas pela limpeza, também se refletiu na alegria que cultivamos juntas. Não apenas limpamos nossas casas, mas também fomentamos conexões que fizeram nossa comunidade parecer tão vibrante quanto um buquê de flores silvestres. George e eu trocamos farpas brincalhonas sobre nossas técnicas de varrição vigorosas, enquanto Meg começou uma rodada de alongamentos leves para relaxar após nossa atividade animada. Movida por essa energia contagiante, encontrei minha mente vagando para todas as outras tarefas cotidianas que poderíamos reimaginar como oportunidades para movimento e risadas. Jardinar, cozinhar e até organizar poderiam, à medida que nosso pequeno grupo começava a formular ideias para a iniciativa. Vamos nos mover juntos. A atmosfera estava cheia de expectativa. Nos reunimos na cozinha brilhante e acolhedora da Eleanor, com um aroma de flores frescas misturando-se ao perfume de seus famosos biscoitos de limão. A cozinha rapidamente se transformou em uma arena de brainstorming, com post-its colados ao nosso redor, capturando nossa empolgação. Cada um de nós tinha a tarefa de encontrar uma maneira criativa e prática de incorporar movimento nas tarefas do dia a dia. E eu já conseguia vislumbrar a avalanche de possibilidades desdobrando-se como pétalas na primavera. Eleanor, com seu brilho característico nos olhos, insistiu que cozinhar merecia um lugar de destaque em nossa lista. Por que não transformar o preparo das refeições em uma festa de dança? Ela sugeriu, agitando uma colher de pau para enfatizar. Você pode picar os vegetais no ritmo da música, girar pela cozinha enquanto mexe. Quem diria que refogar poderia ser um treino para o corpo todo? Com risadas estourando enquanto ela nos mostrava seus passos de dança, a Meg interveio. Podemos organizar um desafio culinário em que todos têm que criar um prato enquanto incorporam movimentos, como agachamentos enquanto grelham ou passadas enquanto misturam os ingredientes. De repente, consegui imaginar um pátio animado cheio de vizinhos picando, refogando e rindo enquanto inseriam exercícios. Isso já não era apenas sobre cozinhar, era sobre cultivar conexões por meio da comida e do movimento. George, que não se deixaria ficar atrás, rapidamente acrescentou com um brilho travesso nos olhos. Que tal introduzirmos um prêmio para o chefe mais engraçado? Já consigo ver a Eleanor mostrando seus passos de cozinha e nos derrubando. Mais uma vez explodimos em risadas, uma leveza envolvendo a sala como uma brisa suave. A energia continuou a aumentar enquanto dividíamos as tarefas para a próxima reunião. Levantei a mão, pedindo a todos que considerassem incorporar a jardinagem à nossa iniciativa de movimento. Afinal, George havia falado sobre os inúmeros benefícios à saúde que a jardinagem oferece, como a melhoria da mobilidade e flexibilidade. Imagine uma sessão de jardinagem no fim de semana. Propus, minhas palavras, saindo em entusiasmo, onde podemos nos alongar, nos curvar e puxar enquanto cultivamos nossos próprios vegetais. George assentiu, sua aprovação visível em seu rosto alegre. Adicione uma competição amigável sobre quem pode arrancar mais ervas daninhas em um tempo limitado. E temos certeza de que vamos rir enquanto somos produtivos. A visão parecia vibrante. Estávamos acendendo paixões não apenas pelo exercício, mas pela alegria de cultivar alimentos frescos em nossos quintais. Quando a noite chegou, nossos pratos estavam cheios não apenas dos deliciosos biscoitos da Eleanor, mas também de uma variedade de planos que irrompiam com potencial. As ideias variavam desde a realização de dias de exercícios temáticos, onde as tarefas girariam em torno do movimento, como batalhas de dança enquanto esfregamos o chão, até piqueniques ao ar livre repletos de alongamentos leves e jogos que incentivassem o movimento. Imagine famílias, jovens e idosos, desfrutando da companhia uns dos outros enquanto se movem, exclamei, a excitação transbordando. Não estamos simplesmente criando exercícios, estamos construindo um legado de saúde que será transmitido por gerações. Era empoderador visualizar essa iniciativa como mais do que apenas um treino.
Era um retorno à comunidade, risos e conexões sinceras, onde o movimento estava intrinsecamente entrelaçado em nossa essência de viver. Em breve, designamos responsabilidades para panfletos, postagens nas redes sociais e até mesmo para a curadoria de um plano para o nosso primeiro evento comunitário. Cada um de nós contribuiu com ideias e os sinais de colaboração me fizeram brilhar de orgulho. Juntos, despertamos empolgação entre nossos vizinhos, compartilhando dicas sobre culinária, limpeza e jardinagem, que exigiam atividade física, mas que também faziam as tarefas parecerem menos obrigações e mais rituais alegres. Parei um momento para apreciar o quão longe nosso pequeno grupo havia chegado, de sugestões casuais sobre limpeza a criar um movimento comunitário completo para inspirar saúde e união. Mal posso esperar para ver como isso aproximará nossa comunidade. Uma tarefa de cada vez, comentei. Uma calorosa sensação inundando meu ser ao ver meus amigos assentindo com entusiasmo. À medida que as discussões vinham e iam, conforme os dias voavam, a empolgação de nossos planos se transformou em ações tangíveis dentro do bairro. Panfletos com nosso alegre slogan, "Vamos nos mover juntos", começaram a surgir em cada esquina, suas cores vibrantes, convidando os novatos a se unirem à nossa missão. Organizamos postagens nas redes sociais que capturavam o espírito de alegria e saúde que desejávamos promover, com fotos da Eleanor dançando na cozinha e do Jorge segurando suas ferramentas de jardinagem com entusiasmo. A visão de movimento conjunto rapidamente se tornava um empreendimento comunitário marcado por risadas e camaradagem, mostrando como a vida poderia ser vibrante para cada um de nós, independentemente da idade. Eu me maravilhei com a resposta. Vizinhos que antes se cumprimentavam apenas ao passar agora, começaram a conversar animadamente sobre seus triunfos na jardinagem ou a mostrar seus últimos experimentos culinários em nosso quadro comunitário. Certa noite, sob um dossel de luzes brilhantes no quintal de Eleanor, nos reunimos para o nosso evento de lançamento. O ar estava quente, cheio do aroma de vegetais grelhados e produtos de panificação recém-saídos do forno, carinhosamente preparados por todos os presentes. Olhei ao redor para os rostos sorridentes de amigos e vizinhos, jovens e velhos, todos se misturando livremente enquanto a música tocava suavemente ao fundo. Era um caleidoscópio de cores e personalidades, desde crianças pequenas ansiosas para imitar os passos de dança dos pais até idosos, compartilhando dicas de jardinagem enquanto examinavam os tomates vintage em exibição. Meu coração encheu-se de orgulho à vista. Tínhamos mesclado com sucesso a vida saudável com a comunidade, criando nossos rituais em torno de risadas, exercícios e compartilhamento de conhecimento. O ponto alto da noite foi nosso primeiro desafio. Prepare um prato e dance. Cada família trouxe seu melhor utensílio de cozinha e uma disposição para se mover. As regras eram simples. Enquanto cozinhavam seus pratos, os participantes deveriam incorporar exercícios, como agachamentos enquanto mexiam ou esticando-se para o alto para pegar os temperos. Eu ri ao ver o Jorge se jogar em um profundo afundo enquanto tentava pegar um pouco de manjericão no alto de um armário, provocando risadas e aplausos de todos. Tentei imitar seus movimentos, mas acabei derrubando uma tigela de farinha, nuvens dela se elevando e criando uma nuvem involuntária do nosso infortúnio culinário compartilhado. Foi um momento delicioso de caos, que nos lembrou de abraçar a beleza na imperfeição, especialmente quando todos estávamos lá para apoiar uns aos outros. Conforme o sol se punha no horizonte, a brisa fresca sussurrava através das árvores, e parecia que a noite nos convidava a mergulhar mais fundo na odisseia da saúde de nossa comunidade. Eu vagava de um grupo para outro, meu coração transbordando de alegria, ao ouvir histórias de como a jardinagem se tornara uma nova tradição familiar, ou como cozinhar juntos gerou noites cheias de risadas, que eles nunca souberam que estavam perdendo. Havia uma energia unânime fluindo entre nós, um lembrete revigorante da força que possuíamos quando nos uníamos para promover hábitos mais saudáveis. Percebi que este projeto era sobre mais do que apenas exercício. Era sobre conexão,
redescobrir paixões compartilhadas e construir relacionamentos que nos confortariam tanto em bons momentos quanto em maus. Naquela atmosfera vibrante, a Eleanor subiu ao palco com todo o charme que a tornava a matriarca, amada de nossa comunidade. Que isso não seja apenas um evento único, disse ela, seus cachos prateados pulando com sua empolgação. Vamos criar algo sustentável, significativo e divertido. Um movimento, sim, mas também um encontro de almas que se recusam a deixar a idade definir o que podemos alcançar. Cada pequena ação conta. Suas palavras ressoaram profundamente com todos os presentes. Uma onda de determinação foi gerada, acendendo um entusiasmo coletivo para explorar ainda mais maneiras de incorporar a atividade física em nossas vidas diárias, seja através da realização de mais aulas, incentivando competições amigáveis ou até mesmo estabelecendo grupos de caminhada pelo bairro. Enquanto eu estava lá absorvendo a reunião, percebi como nossa pequena iniciativa havia florescido em uma bela tapeçaria de união e empoderamento. Cada pessoa contribuindo com seu toque individual, seja através de sessões de yoga, treinos de jardinagem ou criando desafios divertidos do dia a dia que nos mantinham em movimento, lembrando-nos